Bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Amós. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Amós, capítulo 6. Bom dia, meu povo, glória a Deus. Vamos lá. Hoje tá frio aqui em Brasília, hein? Vocês estão com frio? Tem sido muito frio Brasília ultimamente. Frio! Misericórdia. Bora lá? Mas eu gosto de frio. Mas vocês têm noção do que é levantar da cama congelada? Complicado. Vamos começar nesse frio e tudo? Amém. Amós, capítulo 6. A corrupção e a destruição de Israel. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis das principais nações, as quais se dirigem na casa de Israel. Vão à cidade de Calné e olhem dali, vão à grande cidade de Ramate, depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é melhor do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime? Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os cordeiros dos rebanhos e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som de lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em laços e se ungem com os mais excelentes óleos, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro, e cessarão a festança dos que gostam de se espreguiçar. O Senhor Deus jurou por si mesmo. O Senhor, o Deus dos exércitos, diz: eu detesto o orgulho de Jacó, eu odeio os seus palácios, abandonarei a cidade e tudo que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. E se um parente chegado, a qual há de queimar, pega cadáveres para levar para fora da casa e perguntar ao que estiver lá dentro: há mais alguém com você? Este responder: não, não há. Então lhe dirá: cale-se, não mencione o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada a casa grande, a pequena feita em pedaços. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Será que é possível lavrá-las em comboios? No entanto, vocês transformaram o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vocês se alegraram por terem conquistado Lodebar e dizem: não é fato com que nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá, diz o Senhor Deus dos exércitos. Eu quero ler um pedacinho para vocês. O Senhor Deus jurou por si mesmo. O Senhor, o Deus dos exércitos, diz: eu detesto o orgulho de Jacó. Eu odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo que nela há. Nós estamos vivendo um tempo aqui em Amós. E é interessante que Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: eu, o Senhor Deus, revelo aos santos e aos profetas o que eu vou fazer. E Amós, capítulo 6, diz assim: eu odeio o orgulho, eu detesto esses palácios sujos
E o começo ele vai contando como estava a corrupção do coração dessas pessoas. Ele diz: vocês têm comido os bezerros, vocês têm comido os cordeiros, os rebanhos, esses que estão na engorda, que era para adoração. Vocês ficam cantando à toa, vocês ficam inventando coisas, vocês ficam bebendo, vocês ficam se ungindo com vinho e bebem. Vocês bebem vinho em taças e se ungem com os mais excelentes óleos, mas não se afligem. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados ao cativeiro. Parece que quando Deus está entregando essa profecia, parece que besteira, Deus sempre esteve ali, né? Deus sempre esteve com essas pessoas. Mas eu vou contar uma coisa séria aqui para vocês, muito séria. Deus não mente, Deus não é brinquedo, Deus não é palhaço. As pessoas, elas se enganaram com o tamanho de Deus. Depois desse tempo, a gente está lendo o livro de Amós. Quero só ver aqui. Aí, de Amós, vem alguns profetas e Deus fica 400 anos sem falar com o povo de Israel. Até que Jesus venha. Com essa sujeira, eu tô lendo vários livros com vocês e a gente sempre vê Deus avisando: olha, vocês vão cativos, olha, essa terra vai ser destruída, olha, isso aí vai ser aniquilado, se volta. Não houve arrependimento. Deus ficou 400, aproximadamente, né? 400 anos, um pouco mais talvez, sem falar com o povo. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Quem aqui acha que Deus está em silêncio com você? Polly, eu já fiz de tudo. Eu já tentei ouvir Deus. Eu já tentei falar com Deus, mas Deus está em silêncio comigo. Quem aqui tem essa sensação do silêncio de Deus? O silêncio de Deus, ele é uma resposta. O silêncio de Deus fala algo para nós. Se você acha que Deus está em completo silêncio com você, você precisa de uma única coisa. Caia em profundo arrependimento. Arrependa de onde você caiu, mas arrependa profundamente, ao ponto de mudar o rumo da tua vida. Porque se você simplesmente, ai, Senhor, me arrependo, desculpa, me perdoa, e seguir, isso daí não é cair em profundo arrependimento. Deus rejeita os orgulhosos. E isso está na Bíblia. Deus rejeita os orgulhosos. Cair em profundo arrependimento é mudar o curso da sua vida. Ver onde você caiu e fazer o caminho de volta. Você tem feito o caminho de volta? Você tem caído, você tem ido onde você caiu e você está começando a resgatar a tua história? Deus, ele rejeita os orgulhosos, mas ele não resiste aos humildes. Ele ama a humildade, ele ama um coração contrito, ele ama um coração quebrantado. Se arrependa de onde você caiu e siga em frente. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Estávamos com Jesus, vamos conjecturar aqui todos com Jesus, a cena da Páscoa. Os 12 discípulos, eles estavam jantando, ceando com Cristo. O filho da perdição, Judas Iscariote. Não, um pouquinho mais cedo, Jesus pergunta a Pedro: quem sou eu? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nossa, foi assim um dia de glória. Tudo isso no dia da Páscoa. Daqui a pouquinho, Jesus conversa mais um pouco com Pedro e Jesus fala: você é filho do diabo. Oh, meu Deus. Na mesma conversa, falou assim: Pedro,
O diabo veio se andar querendo a tua alma. E você ainda vai me trair 3 vezes. Eu irei contigo até a morte, Senhor. Não, Pedro, você vai morrer por mim, mas antes disso você vai me trair 3 vezes. Beleza. Daqui a pouquinho eles ceiam. Judas ceia também. Judas sai, chama os soldados, volta. Depois que Judas volta para Cristo, Cristo olha para ele, sabia que ele era o filho da perdição e fala: o que você tiver que fazer, faça logo. Judas vai lá e traz Jesus com um beijo. O beijo da traição. Dali ele recebe a recompensa dele. E os soldados pegam Jesus. Pedro, ainda no ímpeto de eu defenderei Cristo até a morte, rasga a orelha de um soldado na espada e tira a orelha dele. Cristo vai lá, pega a orelha, dá uma sacudidinha. Isso aí sou eu. Entendeu? Cola a orelha a orelha na cabeça do soldado. Diz: Pedro, não precisa disso agora. Gente, imagina a cena. Você sendo o soldado que vai prender Jesus. Você tem a sua orelha arrancada. O próprio Cristo cola a sua orelha. E você ainda assim leva Jesus para ser açoitado. Meu Deus, que experiência pesada. Eu não teria coragem. Eu sei que nem vocês, mas enfim, ele teve. E ele levou Jesus. Talvez foi obrigado a fazer isso também, né? Enfim, a gente não sabe. E ali, na hora da crucificação, os discípulos, eles se dissipam. A Bíblia deixa claro que João fica. João, ele fica e ele acompanha tudo. Ele está ao lado de Jesus. E não é à toa que ele era chamado de discípulo amado. Ele fica com Cristo. Fica as Marias, a mãe de Jesus, Maria Madalena, as Marias estão lá. E João está lá também. E todos os discípulos, um sai correndo, outro sai não sei o quê, outro sai não sei o quê. E Pedro sai fugindo. Dali, o galo canta 3 vezes. Na hora que o galo canta a 3ª vez, ele se lembra do que Jesus fala. Meu Deus. E ele volta. E ele acompanha a crucificação. Pedro ali, Pedro cai em profundo arrependimento de ter tentado fugir daquilo que já era dele. Ele caiu em arrependimento tão profundo que depois que Jesus morre, ressuscita e volta, Jesus vai se encontrar com Pedro. Jesus pede para Pedro instituir a igreja, porque Jesus sabia o quanto ele era valente. Ali na praia, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas? Jesus, tu sabes que eu te amo. Então vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Isso foi o suficiente. Essa foi a conversa decisiva para que Pedro instituísse o que temos hoje, a igreja de Cristo. Aquela conversa na praia foi tão decisiva para o futuro de Pedro que dividiu a vida dele entre antes e depois. As experiências que ele teve, o profundo arrependimento, o impulsionou ao reino dos céus. Vamos voltar para Judas? Vamos voltar para a ceia? Judas traz Jesus com um beijo e Jesus é pego. Quando Jesus é pego, Judas se arrepende. E na verdade ele não se arrepende. Ele cai numa culpa tão pesada que ele joga as moedas no chão assim. E ele vai e ele se pendura numa corda e ele se mata. E ele morre. Enfim, esse foi o futuro do filho da perdição. Pendurado numa corda com a cabeça fora do pescoço. Ele se matou. Porque foi tão pesado para ele ver que tudo estava certo, que, nossa, como é que ele entrega o próprio Deus? Foi muito difícil para ele fazer isso. Quando ele caiu em si, não havia mais perdão. Então, muitas vezes, nós estamos agindo feito Judas. Nós fazemos o que queremos, traímos Jesus. E na hora de cairmos em profundo arrependimento,
estamos nos sentindo culpados. E todas as vezes que a gente deixar ser dominado pela culpa, sempre vai ter uma cordinha para a gente amarrar o nosso pescoço. Pode ser que essa corda seja espiritual. Mas Deus não nos chama a sentirmos culpados, mas cairmos em profundo arrependimento. Assim como Pedro caiu. Mas vamos voltar para a nossa história? Para a nossa história central, a do texto que lemos hoje. No texto, Deus fala que Ele odeia os orgulhosos. Ele detesta quando eles se ungem com os mais belos óleos para poder se ungir à toa, para se ungir para o pecado. Ele detesta essas festas do palácio, ele detesta essa sujeira toda. E Deus está falando, eu vou me afastar de vocês. Eu vou me silenciar. Eu vou abandonar essa cidade e tudo que nela há. Talvez você esteja se sentindo como uma cidade abandonada. E Deus fica mais de 400 anos em profundo silêncio até que Jesus volte. Talvez hoje você esteja se sentindo como uma cidade abandonada. Mas você sabe o que vai vir, o que vai fazer para que a voz profética venha sobre você? Você sabe o que fazer para que você tenha a revelação do céu? Para que você sinta o Espírito de Deus mais perto? Primeiro, cair em profundo arrependimento. E segundo, Cristo. Cristo é a resposta para a quebra do silêncio da tua alma. Cristo é a resposta para a tua angústia. Cristo é a resposta para a tua história. Cristo é a resposta para a tua salvação. Esse devocional de hoje, ele é muito forte. Vocês precisam assistir e reassisti-lo. Para que vocês entendam onde está a resposta para a tua alma. A resposta está na cruz. Quanto mais perto de Cristo você estiver, mais perto da sua resposta você estará. Talvez você esteja como Pedro. Não o Pedro dizendo, eu te reconheço como Cristo, o Filho do Deus vivo. Não és Pedro, mas o Pedro arrependido. O Pedro que volta para a cruz e fica lá até o final. Porque por um breve momento, Pedro também abandonou Jesus. Pedro também, de uma certa forma, traiu Jesus. Mas na hora que Pedro entende o que está acontecendo, ele volta para a cruz e ele fica ali até o fim. Não só fica ali, mas o encontro da praia muda a história. Jesus quer te encontrar na praia, querido. Qual é a praia que você vai estar para Jesus te encontrar? Cristo é a resposta para a tua alma. É Jesus quem vai proporcionar a quebra do silêncio de Deus para você. É Jesus quem vai te trazer todas as respostas que você precisa. É o Deus da tua salvação que vai resumir o teu contexto. É Jesus, é Cristo. A tua resposta está na cruz. Quando você entender que você precisa se aproximar de Jesus, que você precisa ir para a cruz, que você precisa aguardar ansiosamente a vinda de Jesus e que você precisa estar com Cristo. Ali você vai ter paz. O silêncio de Deus vai ser quebrado e a voz profética vai ser reinstalada na sua vida. Você vai ter direção, você vai ter conforto, consolo. Você vai saber exatamente como agir, porque o Espírito de Deus pousará sobre você. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada por essa palavra. Te louvamos, te agradecemos, engrandecemos o teu santo nome. Senhor, nos batiza com o teu santo temor e nos leve para mais perto de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Hoje o Senhor nos convidou a mergulhar em águas mais profundas, onde a gente possa se aproximar dele mais e mais e entender os seus estatutos. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Mas ele é principalmente de Jesus. E é por causa de Cristo que estaremos aqui todos os dias. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.